eu vou conversar hoje com a doutora Débora Kinoshita Kusunoki, ela que é psiquiatra do Ambulatório de Obesidade e Síndrome Metabólica e da Liga de Obesidade Infantil do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da USP. Doutora, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite aqui para a live da SBEM Regional São Paulo. Muito obrigada a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui abrindo a série de lives. Bacana. Doutora, vamos lá. O nosso tema hoje a gente vai conversar sobre pandemia, ansiedade, medo, burnout. Então, para começar, esse isolamento social e essa enxurrada de informações com notícias por todos os lados nos dão a sensação que a nossa vida cotidiana se encolheu, né? Já que a gente está com a nossa liberdade tolhida para o ir e vir. E, ao mesmo tempo, os nossos olhos ficaram enormes, né? Para a gente conseguir entender tudo que está acontecendo ao nosso redor. Como que a gente lida com a ansiedade diante desse cenário? Essa sua linguagem, tá me ouvindo? Sim, sim. Ela é bem interessante, né? Quando você fala que a vida se encolheu e os olhos ficaram grandes. Na verdade, a maior parte das patologias psiquiátricas, elas acontecem quando você tem esse descompasso mesmo entre aquilo que você percebe, aquilo que está acontecendo e aquilo que você sente. Então, você tem aí um evento que realmente é um evento estressante, é uma coisa que é muito complicada e que a gente tem que lidar, mas a gente fica com a sensação de que aquilo é muito maior do que realmente ele é. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é buscar informação e buscar informação de fontes seguras. Acho que informação de sociedades médicas que realmente são sérias, informações em universidades, em sites oficiais, né? E, através dessas informações, você conseguir delinear um pouquinho um plano para você. O que você vai fazer, quanto tempo você tem que ficar, o que você deve fazer para se proteger, tudo isso, para tentar reduzir um pouquinho a ansiedade. Não quer dizer que você vai conseguir reduzir tudo, mas pelo menos minimizar, né? Mas para quem já é ansioso por natureza, parece que esse momento ele ainda é encarado com uma intensidade maior, né? E aí vem aquela questão de a gente comer para preencher uma lacuna emocional. Existe controle para esse comer emocional? Ou de que forma que ele pode afetar a nossa saúde mental? A gente descontando nosso estresse, nosso medo, nossa ansiedade na comida. Comer mais ou comer menos pode estar vinculado com vários quadros diferentes psiquiátricos, né? E a gente acaba não usando muito o comer emocional como uma patologia específica, mas você pode comer ligado a algumas emoções. Você pode ter quadros de humor, onde você acaba comendo mais ou come menos, quadros de ansiedade, onde você come mais ou onde come menos. Você tem quadros de estresse, onde você acaba tendo quadros de estresse prolongado, onde você acaba tendo uma ingestão maior alimentar ao longo do tempo, você tem modificações metabólicas ao longo do tempo acompanhando, você tem transtornos alimentares que se exacerbam em épocas de estresse também, você tem compulsão alimentar, né? Tudo isso pode acontecer. Todas as doenças psiquiátricas podem se exacerbar no momento onde você tem um estresse externo tão contundente quanto o que a gente está tendo agora. Doutora, você mencionou transtornos alimentares. Você poderia discorrer um pouquinho sobre isso? Porque acho que tem muita gente que tem dúvida. O que de fato é um transtorno alimentar? Qual seria o sinal de um transtorno alimentar? Os transtornos alimentares, a gente tem alguns transtornos alimentares que seriam a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, que são os mais comuns na idade adulta. Tem alguns outros também na infância, adolescência, né, na infância, mas acho que isso agora a gente não precisa comentar muito, que são bem mais específicos, né? Quando eu falo de comer compulsivo, comer emocional, eu estou falando mais quando eu falo que não é uma doença propriamente dita, é porque a compulsão alimentar, sim, aí seria uma doença propriamente dita, que ela foi reconhecida há alguns anos atrás e consta no DSM. É quando você tem realmente um descontrole alimentar, você come uma quantidade muito grande de calorias num curto período de tempo, né? E isso se repete algumas vezes durante a semana e por algumas semanas. Você come realmente muito mais do que uma pessoa nessa situação comeria, não é quando você vai num churrasco, você vai num rodízio, você vai numa festa, você come muito. Não, isso é uma coisa que acontece de uma certa rotineiramente.
né? Você perde o controle, tem a sensação de perda de controle, tem a ingestão exagerada de calorias. Isso é uma compulsão alimentar. Mas a senhora acredita que nesse momento, assim, uma pessoa que nunca teve um transtorno alimentar, até por conta dessa ansiedade, ela pode vir a desenvolver algum tipo de transtorno alimentar? Ela pode ter alguns, pode sim. Uma pessoa, num momento desses, pode ter um transtorno alimentar, porque todas as nossas doenças, elas dependem de você ter uma predisposição, né? Seja genética, seja demográfica, seja por uma série de condições, e você tem também a questão ambiental. Nesse caso, a gente tem um forte fator ambiental aí interferindo, e ele vai pesar a balança para ajudar você a ter alguma, se você tem alguma tendência, talvez você desenvolva algum sintoma nesse sentido. Isso para todas as doenças, não só para transtornos alimentares. Doutora, falando um pouco dos pacientes que já sofrem de obesidade, que estão no meio do tratamento, tá? Esse momento atípico que a gente está vivendo pode, em alguns casos, significar um abandono do tratamento, porque esses pacientes também têm alguma... A obesidade é uma doença, né, com múltiplos fatores e tem os fatores emocionais também. Na sua opinião, é possível contornar para os pacientes que já estão em tratamento algo que não seja um gatilho para que eles abandonem o tratamento? Porque isso é uma preocupação de muitos médicos, né? Os pacientes confinados em casa, mais acesso à geladeira, mais acesso à despensa, acabam fugindo da dieta e abandonando o tratamento. É um momento delicado, realmente é um momento mais complicado mesmo, porque você tem aí, quando você faz um tratamento de obesidade, ele é um tratamento que envolve várias áreas diferentes. Você acaba envolvendo atividade física, você envolve alimentação, você envolve toda uma transformação ali do seu dia a dia, além das medicações e tudo que for necessário, dependendo de cada pessoa. Obviamente, a parte medicamentosa não deve ser interrompida de forma alguma, de jeito nenhum, entra sempre em contato com o médico, isso tem que ficar muito bem amarrado, né, com a equipe. A parte nutricional fica um pouco mais complicada, porque você acaba tendo limitações tanto para compra de alimentos, né? Você acaba tendo mais dificuldade para a obtenção de tudo aquilo que você quer. Algumas pessoas não cozinham, então elas acabavam comprando coisas ou pediam delivery e acabam ficando com mais dificuldade nessa confusão toda. Você tem acesso realmente a alimentos estocados agora, né? Muita gente acaba, para evitar ir ao supermercado todas as vezes, as pessoas acabam fazendo compras maiores e deixam em casa. E aí tem o fator de estar a família inteira, às vezes cada pessoa tem uma realidade diferente, né? Mas suponha que você more com a sua família e aí você tem crianças, tem adolescentes e no meio dessa confusão você acaba fazendo algumas concessões, até porque fica muito difícil de lidar com toda a situação. Só que nessas concessões acabam entrando aquelas concessões que você também não poderia ter em casa. Exato. Porque está tão difícil lidar com tudo isso que você fala, tudo bem, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você acaba deixando. Eu acho que nesse caso, a gente não vai conseguir fazer tudo à perfeição, mas faz o que é possível. Né? Mantém a medicação. Não dá para você ir à academia, as academias estão fechadas. Faz o que você consegue dentro da sua casa. Veja, o mais importante de tudo é planejar. Planejar para reduzir danos. Você não vai conseguir fazer tudo, faça o máximo que você... Obesidade é uma doença que envolve riscos, inclusive, né, que a gente sabe que é um grupo de risco. Você não deve se expor mais ao que você já está exposto atualmente. Então, assim, tenta manter o peso. Se não der para perder agora, não tem importância, só tenta manter. Tenta manter o equilíbrio o melhor possível. Planeja a refeição, planeja alguma atividade motora dentro da casa, alguma coisa que você possa fazer. Algumas pessoas estão alugando equipamento para deixar em casa. É lógico, cada realidade é uma realidade diferente, perdão. Cada realidade é uma realidade diferente. Mas o importante é planejar o melhor possível. Refeições, armazenamento, tira as coisas que você acha que você pode se descontrolar com elas da sua frente, guardadinho em algum lugar mais escondido. E planeja. Cada um vai ter que planejar o melhor jeito possível para si. Se tiver difícil, liga para o médico.
ele pode te ajudar. Os médicos estão super disponíveis para ajudar nessas horas. Sim, sem dúvida. Você falou uma coisa interessante, que é a transformação da rotina transformada. E eu tenho conversado com algumas pessoas, e várias delas relatam a dificuldade de manter as refeições no mesmo horário, a dificuldade de dormir no mesmo horário. Você acredita que essa mudança na rotina, que impactou nesses horários, né, de refeição, no sono e na qualidade do sono, isso tudo pode trazer mais tristeza, pode trazer mais desequilíbrio mental? Com certeza, você mudar a rotina, assim, você quebrar a rotina porque você está de férias é uma coisa. Acordar tarde porque você não tem o que fazer, porque você vai dar uma passeada, porque você vai para a praia, é completamente diferente de você ficar acordando cada dia numa hora, de você ficar assistindo televisão até tarde, no dia seguinte você acorda tarde, aí já perdeu a hora de fazer o café, já perdeu a hora de comer. Se você tem que manter hábitos alimentares razoáveis e saudáveis, é importante que você mantenha alguns horários. Mesmo que você more sozinho. Para a família, é essencial que você mantenha esses horários. Você vai manter aí os horários onde vocês vão se reunir, onde vocês vão conversar, onde vocês vão estar juntos. Para as crianças, é essencial manter horário. A rotina é essencial para elas. Manter essa organização da casa é muito importante. Para quem está fazendo home office também é super importante você ter essa organização e manter horários. Não precisa ser exatamente os mesmos horários que você tinha quando estava trabalhando fora, mas você precisa ter uma rotina. E uma coisa muito importante, de manhã, acorda, vai para a janela. Veja a luz do sol. Não tem varanda? Vai para a varanda. Tem quintal? Vai para o quintal. Tem janela? Vai para a janela. Fica lá uns 10, 15 minutinhos. Toma a sua luz, vai cuidar da sua vitamina D, mas é importante você lembrar que você precisa tomar um pouquinho de sol, você olhar para fora, olhar para o que tem ao seu redor, isso é super importante. E começar o dia mesmo. A gente tem falado bastante aqui nos canais da SBN Regional São Paulo da importância do sol para a vitamina D, né? Para sintetizar a vitamina D. 15 minutinhos, braços e pernas expostos. A gente tem falado muito sobre isso. Indo um pouco mais falando sobre medo, conversando com algumas pessoas também, uma me relatou uma coisa interessante, que ela falou que faz um mês que ela não vê a mãe, porque a mãe é grupo de risco, mais de 60 anos, também tem obesidade, que também é um fator de risco para a Covid-19. E ela chora muito, né? Chora muito com essa ansiedade, com esse medo de acontecer alguma coisa com a mãe. Como lidar com o medo? O medo de que uma pessoa da nossa família vai ser infectada pelo novo coronavírus e vai morrer. Como lidar com isso? Alguma estratégia? Olha, o que a gente sugere é que as pessoas mantenham o máximo de contato possível. Né, que elas liguem todos os dias, mantenham contato. Esse medo não vai ter muito jeito da gente falar, olha, não vai acontecer nada. Provavelmente não vai acontecer se você tomar todas as precauções e fizer tudo de acordo com o que eles estão, o que as organizações de saúde estão mandando e tal. E assim. Mas a gente tem que estar muito atento, tem que olhar, tem que estar próximo. Vale muito a pena você manter esse contato, porque isso vai diminuindo um pouquinho esses receios. Agora, se o medo for um medo completamente fora, for um medo que imobiliza, for um medo que está dificultando todas as outras atividades, talvez isso seja o caso de procurar ajuda. Se ela chora demais, se está um sofrimento muito além daquilo que é esperado para essa situação, talvez seja a hora de procurar ajuda. Hoje em dia, de novo, psicólogos, psiquiatras estão todos atendendo, a gente está assim, super à disposição o tempo inteiro, porque a gente sabe que tem um aumento de sintomas depressivos e ansiosos na população e o pessoal está precisando de ajuda. A gente está para ajudar, para informar o que for preciso. As entidades estão fazendo campanhas, vale muito a pena ela procurar uma entidade séria ou procurar um profissional da área de saúde mental, se ela estiver achando que está realmente paralisante essa sensação. Ótimo. Usar os meios virtuais que a gente tem para manter o contato, né? A gente falou de ansiedade, falou de medo. Na sua visão, doutora,
essa pandemia pode levar mais pessoas a sofrerem o burnout? Se você puder discorrer um pouquinho também, para quem nunca ouviu falar esse termo, o que seria o burnout? E se essa situação pode nos, né, levar algumas pessoas a essa condição? O burnout é uma situação que ocorre, mas está vinculada especificamente ao trabalho, né? Onde você tem um distanciamento aí do trabalho, você acaba tendo um distanciamento afetivo do trabalho, você passa a não ligar mais, aquilo passa a não ter tanta importância assim, ou tudo fica muito parecido, fica tudo meio como se as coisas todas tivessem o mesmo nível de importância. Fica muito ruim. Você acaba ficando desmotivado. É uma coisa que se mistura muito com sintomas depressivos também, né? Burnout é uma coisa que vai acontecer e deve estar acontecendo com frequência entre os trabalhadores da área de saúde, né? Sim. Porque isso acontece principalmente quando você tem uma situação que você não consegue resolver. Embora você use todos os seus recursos, você não consegue resolver. Ou pelo menos você julga que está usando todos os seus recursos e você julga que não está conseguindo resolver, né? Então, o burnout já deve estar acontecendo, o burnout vai acontecer e pode acontecer em relação a também outras profissões, porque a gente tem uma crise financeira aí que pode vir a acontecer nesses próximos tempos, né? Então, provavelmente a gente vai ter um pouquinho de burnout. Então a dica é, se sentir algum tipo de sintoma, né, algum sinal de alguma emoção que está muito exacerbada nesse momento, procurar a ajuda de um médico, né, doutora? Os sintomas mais uma pessoa ligada à saúde mental é insônia, alterações de alimentação muito pronunciadas, ou exagero da fome, ou falta de fome também, alterações de sono, sonolência excessiva, ou insônia muito importante, ou acordar com a sensação de que passou um caminhão em cima, super cansado, que não dormiu bem, ou palpitações, dores estranhas pelo corpo, algumas coisas assim costumam estar ligadas à ansiedade, né? Isso é muito... Começar a sentir muito essas coisas, acho que vale a pena. Não precisa ficar sofrendo tanto, não. Melhor procurar ajuda. Ajuda médica, sem dúvida. Doutora, dá pra gente falar um pouquinho sobre as crianças? Porque as crianças também estão isoladas dos seus amigos, estão sem ir para a escola. Como que a gente pode lidar com as crianças nesse momento? O que a gente tem que ficar atento, né? Porque até tem relatos de crianças que estão se isolando mais dentro de casa, ou que estão mais irritadas. Acho que é comum, mas que recado que a gente pode dar para os pais dessas crianças? O que eles têm que ficar observando? Olha, as crianças, elas não falam, né? O que elas estão sentindo normalmente. Mas o que a gente pode perceber, assim, é realmente alteração de irritabilidade, né? Uma certa dificuldade de concentração para fazer as coisas. Isso os pais têm que ficar atentos. Alguns comportamentos, por exemplo, crianças menores que já tinham deixado de fazer algumas coisas e voltam a fazer, do tipo querer voltar a usar chupeta, ou acabar fazendo xixi na cama de novo, algumas coisas assim que parecem um pouquinho de uma certa regressão, né? Em alguns comportamentos é bom ficar atento. Realmente, se a criança está muito isolada, se não quer conversar com ninguém, isso é bem importante ficar de olho e, de novo, procurar alguém do serviço de saúde mental. Com as crianças, vale a pena ter muita calma para conversar. Vale a pena conversar bastante. E o mais importante quando você fala com criança, não é só aquilo que você fala, mas é como você fala. Porque as crianças, elas estão muito, muito, muito ligadas no jeito que você fala. Elas vão prestar atenção no que você está falando, mas elas vão prestar muito mais atenção naquilo que você está fazendo enquanto você está falando, se você parou de fazer o que você estava fazendo, no tom de voz, né? Tudo isso vai interferir na qualidade de comunicação com ela. E vai também interferir se você está bem ou se você não está bem. Ela vai estar te observando. Então, você vai ser importante, você pai, você mãe, ou quem seja, tio, tia, quem estiver cuidando nesse momento, vai ser a pessoa que vai servir de modelo para ela, né? Então, vai ter que tentar segurar a onda sua e dela.
Valeu mesmo. Dos pais, né? Os pais segurarem a onda da criança, é verdade, sem dúvida. Eu tenho duas aqui em casa, eu sei como é isso. Doutora, a gente tem falado muito também sobre, a gente fala bastante aqui nos canais da SBR Regional São Paulo, da importância da atividade física para a saúde como um todo, né? Para a saúde mental também é fundamental, né? Nossa, muito, muito. Eu fico preocupadíssima. Tem gente que está realmente sentindo muita falta. A gente fica tentando achar soluções, né? Pessoas que moram em apartamentos menores ou que não conseguem se movimentar. De novo, quem pode estar alugando equipamento, quem pode estar tentando fazer essas aulas por aplicativo, está tentando fazer de alguma forma. É lógico que a questão do ar livre também interfere, né? Então, você poder sair ao ar livre, fazer uma atividade, quem gosta de correr, né? Aquelas pessoas que correm na rua, estão sentindo muita, muita falta, não só da corrida em si, mas também da corrida ao ar livre. Realmente traz o bem-estar, reduz o nível de ansiedade, você fazer exercícios com regularidade, todos os dias, ou pelo menos uma boa parte dos dias, reduz níveis de ansiedade, melhora a parte cardiovascular, melhora a qualidade do sono, isso não tem a menor dúvida. Mas assim, de novo, você não consegue fazer, faz o que dá. Né? Não está dando para fazer tudo, faz atividade física dentro da sua casa, tenta programar alguma coisa, tenta se mexer, tenta fazer alguma coisa motora. Não fica parado só na frente da televisão ou na frente da tela. Eu sei que todo mundo está, de alguma forma, está fazendo alguma coisa, ou está tentando, ou está trabalhando, está fazendo home office, mas para um pouquinho e vai fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa motora. Isso é importante do ponto de vista físico, para você não ficar com dores nas costas, nos braços. A gente está todo mundo improvisando escritórios em casa e para poder fazer pausas, né? Eu li um artigo muito interessante, esse negócio de atividade física, que fala justamente isso, né? Muita gente trabalhando em casa, muita gente fazendo home office que nunca fez, e falando, ó, mexa, nem que seja só os braços, só as mãos, mas mexa-se, né? Porque a gente não foi, o ser humano não foi feito para ficar parado. Tem muitas pessoas aqui falando da sua imagem, doutora, queriam te ver melhor. Tem começado a centralizar um pouquinho? Nossa, jura? Seu celular? Desculpa. A gente está vendo você, não estou te vendo inteiro, seu rosto inteiro na tela. Ah, não? Não, agora sim, agora sim. Agora sim, perdão. Imagina. Doutora, uma pergunta, assim, talvez um pouco mais pessoal, mas como que você espera, ou como você acredita que o mundo vai ser depois dessa pandemia? Nossa, que pergunta difícil. Não sei. O que você espera? Olha, eu gostaria que fosse um mundo não muito diferente, que a gente pudesse só aproveitar as benfeitorias dessa confusão toda, né, das melhorias que a gente está tendo acesso, né, porque a gente teve algumas coisas que realmente se aceleraram aí no meio dessa pandemia. Mas eu acho que nós vamos passar por alguns momentos complicados, alguns momentos difíceis. A gente tem que se preparar para isso. E eu acho que uma das coisas que é mais importante que eu tenho visto é que a gente tem visto muita solidariedade entre as pessoas. A gente tem visto campanhas na sociedade civil muito bacanas. A gente tem visto as pessoas tentando se informar, as pessoas tentando ajudar, as pessoas ajudando os que não têm condições, as pessoas tentando ajudar os serviços de saúde. Eu vi campanhas fazendo face shield, eu vi alguns restaurantes levando comida. Acho que essa motivação que estão dando aos profissionais de saúde que estão na linha de frente é super importante, esse reconhecimento. Muito diferente de alguns outros países que a gente está tendo um problema sério, inclusive, né? Eu acho que isso é muito importante. São pessoas que precisam muito desse suporte. Isso é bacana. Eu gostaria muito que isso continuasse. Não sei se vai continuar, mas eu gostaria muito que isso servisse como um ponto de começo aí para todo mundo. Tá ótimo, doutora. Vamos esperar, né, e torcer para que as coisas melhorem, né? Eu torço muito. Vai passar. Vai passar, tudo vai passar. A gente vai dar um jeito em tudo. Só vai ser complicado, mas dá. A gente consegue.
É isso aí. Hashtag vai passar. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui numa das primeiras das lives aqui da SBEM Regional São Paulo. Depois a gente vai disponibilizar esse conteúdo no YouTube também para quem não teve oportunidade de assistir. Algum recadinho que quer deixar para algum colega, para os seus pacientes? Na verdade, assim, se vocês tiverem mais dúvidas, se não ficou claro alguma coisa, entre em contato, né, para a gente poder sanar o melhor possível, para trazer mais pautas para vocês aí, o que vocês quiserem. Tá ótimo. Muito obrigada. Essa foi a doutora Débora Kusunoki, que ela é da Liga de Obesidade Infantil do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da USP e também psiquiatra do Ambulatório de Obesidade e Síndrome Metabólica. Muito obrigada, doutora. A gente vai se falando. E você aí continue seguindo as redes sociais da SBEM São Paulo. Obrigada, desculpa aí os desacertos de câmera. Imagina, não tem problema, é só virar a câmera na horizontal, tá tudo certo. Obrigada, doutora. Obrigada, boa tarde. Tchau, boa tarde.